eu tenho uma lembrança, assim, é que eu li faz um tempo já a, a biografia do C.S. Lewis, a última lá, que eu nem lembro o nome do autor, e também eu acho que no Cristianismo Puro e Simples, que ele fala também com relação a alguma coisa relacionada a isso, da questão da gente assumir uma posição de guerra, talvez, contra esse tipo de opressão, né? Porque a gente não pode, eu não sei se esse é o caminho, a gente achar que esse movimento extremista, que violenta e que mata as pessoas, vai ser de que forma que isso vai acabar? Será que, vamos usar lá a Segunda Guerra, né? Será que se os cristãos se unissem nessa revolução pacífica do amor e do perdão, se Hitler teria parado ou se ele ia ter dominado o mundo e matado todo mundo, inclusive nós que estávamos pedindo é, paz e amor, né? Assim, é bastante polêmico isso, né, que eu estou perguntando, mas nós não estamos numa posição de decisão, os líderes mundiais aqui estão, e em algum momento isso vai se tornar uma guerra mais incisiva, né? Vai piorar ainda a situação por causa do Estado Islâmico. Mas vocês acham que a gente tem que ser contra a guerra nesses casos, por exemplo? Boa pergunta. Rodrigo. Eu acho que tem Cara, um pastor Difícil, aqui. né? Difícil, né? cara, é uma pergunta sensacional. Assim. É uma sinuca de bico, né? É uma sinuca de bico. Assim, o que acontece, cara? Existe sempre o problema dessas guerras, assim, são os interesses que não são revelados, né? Quanto do terrorismo que está sendo combatido com mais terror, né? Você vê, por exemplo, quando o George Bush, tanto o pai quanto o filho jogaram, né, o exército americano para poder combater esse terrorismo, né, que já Geraram terrorismo. Não é essa. geraram o terrorismo. Você está saindo pelo caminho fácil, assim. É lógico, pô. Não, você está indo pelo caminho fácil. Eu não estou Qual falando pergunta? de terrorista contra terrorista, ir lá e matar todas as crianças e as mulheres e de explodir hospitais. Estou falando de combater, de guerrear, mas de uma maneira. Uma maneira. Não existe guerra honesta, né? Não existe guerra O ética. problema é esse, cara. O problema é que a guerra ela não é imparcial. Ela não traz os benefícios de tipo assim, pra gente ter a paz, o meio mais fácil de ter a paz é a guerra, entendeu? Isso é muito incoerente até em tudo, entendeu? Então, assim, a gente não tá aqui para poder decidir isso, né? Eu acho que o Magnani quer falar. Não, Não, tava eu vi com explicando. a mãozinha. Então, mas o lance, eu acho que mais difícil de se entender aí é que assim, como que será que a gente combateu o Islã nesse sentido, estabelecendo uma guerra contra eles, literal, né, na palavra, é a melhor solução, mano? Essa pergunta aí é uma pergunta que envolve muita coisa, porque assim, quem vai guerrear contra eles? Quem vai ser o exército que vai entrar contra eles? Como que vai ser essa guerra? A gente vai até eles lá e começar a meter tiro nos caras? Quem são esses caras, entendeu? Como que um cara do Estado Islâmico é diferenciado de um muçulmano, entendeu? Então, quantos inocentes vão morrer nessa guerra? Isso é justo? Isso é... Os inocentes já estão morrendo, né? Hã? Os inocentes já estão morrendo. Morreram Não, 48 sim, lá no então, mas aí aeroporto, morreram 50 em a Orlando. pergunta é assim, quanto da maldade do outro nos torna tão maus quanto? Uhum. Falar uma coisa. Você respondeu a pergunta quanto a pergunta. Não me satisfez. Eu Fala, tenho, Lucas. Pastor, tenho lido vou Jesus. falar, Como é que faz isso? falar uma coisa. Não sei se vai responder ou vai pôr mais fogo aí no coisa, mas os cristãos, biblicamente, a partir do que Jesus Cristo fala, a partir do que a gente lê no livro de Atos, eles existem para o martírio. Nós somos chamados para o martírio. Ariovaldo Ramos já diz isso. A Bíblia fala que nós somos ovelha no meio de lobos. A gente não é lobo contra lobo lutando. A gente é ovelha no meio de lobos. Se tem um lado que é fraco, nesse sentido, é o nosso. Contra uma arma, a minha vida pode muito pouco. Não tenho o que fazer contra uma arma. Eu não posso pegar uma arma e retribuir o tiro do cara. A gente pode muito pouco. Então, é muito doloroso dizer isso, mas a gente vive pro martírio. A gente não vive pra matança, não. E aí, se a gente for às ruas e brigar por isso da forma que Jesus manda, o que Jesus Cristo fala para Pedro?
Quem mata pela espada, morre pela espada. Se eles querem me levar e me matar, que eles me levem e me matem. E que os primeiros apóstolos, como é que eles morreram? 11 deles morreram assassinados. Então, a gente, cristão é pro martírio. A gente não vive isso, não vive, mas que era pra gente viver, era. É Tenso, isso. tenso. É difícil. Algum comentário, Alexandre? Não, eu vou por esse caminho do Lucas aí, cara. Eu vou pelo caminho do Lucas. Eu sou anti-guerra, mano. A minha guerra eu faço guerra com paz, mano. Eu faço guerra com do que depender de mim, que Você é haja o, paz com todo mundo. você é o garoto que foi mandado ao Vietnã com a sua guitarra. E era um garoto que, como eu. Vamos E aqui. eu amo Beatles, viu, cara? Rolling Stones até que é legal, mas o curto também, lógico. Mas Beatles eu gosto demais. Também. Inserindo aqui os comentários, a Maria fez um comentário grande, quem quiser as participações, a gente vai privilegiar as perguntas para inserir aqui, mas o comentário da Maria com relação à intolerância é muito interessante. O Gabriel Silva sempre participa com a gente, abraço, Gabriel, falando como esses eventos de terrorismo, por exemplo, lá de Orlando, são usados politicamente, né? Nem enterraram os corpos ainda, e isso de alguma forma catapulta ou reforça a campanha do Donald Trump, que é um terrorista também, às avessas, né? É o americano médio, como o Rafael Vasquez depois aqui comentou. Isso é muito bacana que o pessoal faz, vai dialogando ali também no Facebook, que tem, de alguma forma, o medo, né, dessas pessoas. A gente está falando de coisas que também estão acontecendo no aeroporto da Turquia, que estão acontecendo na boate dos Estados Unidos, mas que ainda não chegou aqui ainda, né, graças a Deus, mas talvez chegue. Aí a gente vai sentir na pele talvez esse medo que leva as pessoas a achar que a resposta é um cara como o Donald Trump. As Olimpíadas estão aí, né, meu? As Olimpíadas estão aí, corremos um risco sério. E a Andrea falou de um documentário que fala sobre como o Estado Islâmico treina crianças para praticarem atos terroristas. Tem um bem famoso do Netflix, que é o Beasts of No Nation. É um filme, né? Ela tá falando de um documentário. Esse não é documentário, né? Não, é filme. É um filme, né? Mas eu acho bastante delicada essa situação. Eu tenho sérias questões com relação a isso. Talvez seja um bom tema para que a gente faça um programa diferente, talvez de pensar em. Eu tenho muito problema com isso, cara, assim, de pensar se a nossa responsabilidade não seria dar um passo além desse do martírio, como o Lucas falou, ou talvez o nosso martírio ser um martírio ativo de ir lá e tentar, por exemplo, né, tirar essas crianças desses campos onde elas são treinadas, mulheres são estupradas, para que dê filhos, para que perpetue esse tipo de engrenagem, né? E a gente também não pode negligenciar que o Estado Islâmico existe, porque em algum momento ele foi financiado pelo Ocidente, e isso tem valores econômicos envolvidos, e de alguma forma não existe santo nessa história, mas de alguma forma a gente está sendo agredido de uma tal forma, não nós, né, mas a gente está vendo irmãos egípcios sendo decapitados, pessoas sendo explodidas, assassinadas friamente em boates, se a nossa parcela é só orar por eles, né? Aquele velho ditado, você vê a pessoa morrendo de fome e fala, não, eu vou orar por você, eu vou agir com toda a minha misericórdia orando por você, mas o que ela precisa é mais do que oração, é de alguma forma que uma ação sua mude a condição em que ela está vivendo. Fala, Lucas. Mas Ô, isso não é Nani, você guerra, né? falou. Ô, Nani, isso que eu ia dizer agora. Você falou de ser um martírio ativo. A gente orar por quem tá lá não é martírio, mas nem ativo nem passivo, não é martírio nenhum. Uhum. O martírio em si é de fato ir lá e tirar essas pessoas dessas condições. Agora, como que a gente faz isso sem armas? Martírio. É exatamente disso que eu estou falando. E tem gente que está engajada nisso. Eu acredito até assim, que quem, sei lá, faz muito discurso e não faz nada por quem está próximo. Eu conheço um monte de gente que faz discursos lindos, mas eu convido, pô, vamos lá dar uma aula lá no curso da IBG, a gente está tendo uma oportunidade de educar uma garotada que está entrando no tráfico, está indo para a FEBEM. Eu tenho um amigo meu, alguns amigos que estudaram comigo, uns presos e outros estão mortos já. E aí eu convido essa galera para fazer algo, eu não sei, não dá, minha faculdade está apertada, eu estou fazendo pós, eu estou não sei o quê.
Eu acho que quem não consegue se movimentar nem para tirar quem está do nosso lado dessa situação de FEBEM, de presídio, de entrar no tráfico, de não sei o que lá, para a gente falar de martírio, aqui no nosso contexto, a gente está anos-luz atrás disso. A gente quer ir domingo para a igreja só. Então, eu acredito no martírio, mas acredito que se ele não começar de quem está do nosso lado, se a gente não conseguir olhar com compaixão e ter uma ação para quem está do nosso lado, essa discussão, esse debate de martírio é um negócio muito utópico. A gente tem que ter, óbvio, mas é utópico. Uhum. De alguma forma vocês fugiram magistralmente da minha questão, mas infelizmente haverão outros eventos e talvez eu pegue mais no pé de vocês para que vocês me respondam de outra. E você, Hernani, o que você acha? Eu tô falando que essa é a minha dúvida, essa é a minha crise, só que eu não tenho. Então me deixa, velho. Mas seria mais bonito você falar, não sei, eu tenho dúvida. Mas eu falei isso. E eu falei que eu. Que o amor. Não, eu falei que a questão é justamente essa. A minha dúvida é justamente essa, se a maldade do outro nos faz tão mal quanto. Essa foi a minha pergunta. Por quê? Eu não tenho dúvida nenhuma, não. Eu mantenho o que eu falei lá no começo. Eu não vou combater o mal com o mal. Não vou, talvez porque eu acho que isso tem a ver com personalidade. Posso até indicar o Renan para se alistar no exército, inclusive. Brincadeira. Renan, sou eu? Renan não. Hernani. Eu me alistei, eu só fui dispensado por excesso de contingente. Não, mas eu não sou a favor da guerra, de forma alguma, mas é que eu acho, eu não sei, cara, eu tô falando isso porque a minha dúvida é essa, o nosso discurso assim é muito simples, mas muito eu sempre, é muito simplista, eu sempre penso nas experiências, né, estudar a história. Hoje vocês são contra a Segunda Guerra que acabou com o Holocausto dos judeus? Ninguém vai falar que é contra, ninguém vai falar que a guerra lá que acabou com o Terceiro Reich foi ruim. Alguém tem coragem de falar que a gente não, que os países que lutaram não fizeram errado em acabar com aquele holocausto de milhões de pessoas? Será que foi errado? Essa é a crise. Será que toda a guerra necessariamente é uma violência? E aí, responder como o Rodrigo falou, mas a gente vai se tornar... É óbvio, se a gente for lá e explodir pessoas no meio da praça, lógico que a gente vai estar se tornando tão maus quanto. Mas qual outra maneira, então, de fazer uma guerra? Qual é a outra maneira? Não, eu não acho que... eu acho que se colocarem explosivos em pessoas e ir lá dentro de uma boate em alguma cidade com islamitas, com pessoas muçulmanas, e explodir seja o jeito certo de combater. Não estou falando que é isso. Seria a mesma coisa que a gente falar aqui, então, que na Segunda Guerra o certo seria pegar vários alemães, colocar dentro de um campo de concentração e torturar eles em trabalho forçado. Não é essa a dúvida. Isso não é questão. Mas não é difícil de pensar isso? Hoje, olhar para a Segunda Guerra e falar, não, o exército que acabou com Hitler foi um exército que não contribuiu para... tomaram atitudes erradas em guerrear contra ele, porque o certo seria a gente deixar que as coisas acontecessem. É difícil pensar. Essa é a questão que eu levantei, mas que vai ficar para uma próxima. Reflita. Eu vou tentar pensar nisso também, porque eu estou fazendo uma pergunta que não é retórica, eu não sei a resposta.